Liturgia do dia 7 de março de 2022, segunda-feira da primeira semana da Quaresma. Memória de Santas Perpétua e Felicidade, mártires. Primeira leitura. Leitura do livro do Levítico. O Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala a toda a comunidade dos filhos de Israel e dize-lhes: Sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Não furteis, não digais mentiras, nem vos enganeis uns aos outros. Não jureis falso por meu nome, profanando o nome do Senhor teu Deus. Eu sou o Senhor. Não explores o teu próximo, nem pratiques extorsão contra ele. Não retenhas contigo a diária do assalariado até o dia seguinte. Não amaldiçoes o surdo, nem ponhas tropeço diante do cego. Mas temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Não cometas injustiças no exercício da justiça. Não favoreças o pobre, nem prestigieis o poderoso. Julga teu próximo conforme a justiça. Não sejas um maldizente entre o teu povo. Não conspires, caluniando-o, contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor. Não tenhas no coração ódio contra teu irmão. Repreende o teu próximo, para não te tornares culpado de pecado por causa dele. Não procures vingança, nem guardes rancor aos teus compatriotas. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 18. Ó Senhor, vossas palavras são espírito e vida. São espírito e vida. São espírito e vida. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Ó Senhor, vossas palavras são espírito e vida. São espírito e vida. São espírito e vida. Os preceitos do Senhor são precisos. Alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. Ó Senhor, vossas palavras são espírito e vida. São espírito e vida. São espírito e vida. É puro o temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Ó Senhor, vossas palavras são espírito e vida. São espírito
desagrade o cantar dos meus lábios e a voz da minha alma, que ela chegue até vós, ó Senhor, meu rochedo e redentor. Ó Senhor, vossas palavras são espírito e vida, são espírito e vida, são espírito e vida. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber, eu era estrangeiro e me recebestes em casa, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidastes de mim, eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer, eu estava com sede e não me destes de beber, eu era estrangeiro e não me recebestes em casa, eu estava nu e não me vestistes, eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A primeira leitura, que pertence ao chamado Código de Santidade, que encontramos no Levítico, apresenta a toda a comunidade de Israel o mandamento da santidade. Mandamento motivado pela santidade de Deus. Deus
é o totalmente outro, radicalmente diferente do que é o homem. Mas quer o homem participante da sua santidade. Depois deste mandamento, seguem algumas normas de moral pessoal e social. O respeito pela santidade de Deus deve inspirar o respeito pelo próximo, particularmente pelos mais fracos e os deficientes. As exortações negativas, não fareis isto ou aquilo, seguem exortações prepositivas, destinadas a construir uma sociedade humana mais fraterna. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor pelos outros, fundamentado em Deus, edifica a comunidade humana na santidade. No Evangelho, vemos que o texto de Mateus está na linha da tradição apocalíptica bíblica e judaica, muito presente no livro de Daniel. Trata-se de uma revelação relativa às coisas últimas, ao juízo universal. Nela aparece o Filho de Homem, figura simultaneamente humana e celeste, e que tem um papel fundamental na instauração do reino de Deus e na recondução dos eleitos para Deus. Jesus identifica-se com esta personagem gloriosa. Ele virá encerrar a história e assumir a realeza que foi escondida no tempo. Tal como os pastores reuniram, ao cair da noite, o rebanho e separaram os animais segundo a espécie, assim fará o Rei Pastor, com a humanidade reunida à sua volta. Esta separação inclui um juízo. O critério da divisão será a caridade. Jesus mostra como esta figura real quer identificar-se com cada um dos irmãos mais pequenos. É no encontro com cada um dos homens que se joga o nosso destino eterno. Usamos ou não usamos de misericórdia com eles? Será essa a única matéria em exame no juízo final. Ao pronunciar o discurso que escutamos no Evangelho, Jesus não quer descrever os acontecimentos finais em si mesmos. Ele quer sim realçar o significado central da sua pessoa. Os homens são julgados pela sua atitude diante da pessoa de Jesus, que se identifica com os carentes. Mas essa atitude verifica-se pela atitude diante dos outros, especialmente no que se refere ao trato com esses pequeninos. Foi a mim mesmo que o fizestes, ou foi a mim que o deixastes de fazer? Por isso, nos incita a misericórdia, a caridade para com eles. Esta identificação surpreende-nos. Esperávamos talvez que Deus ordenasse a caridade fraterna em nome da sua vontade, que quer o bem e a felicidade de todos. Mas esse era o modo de falar do Antigo Testamento. Eu sou o Senhor, não odiarás, não te vingarás nem guardarás rancor aos filhos do teu povo, mas amará o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Apelando para a sua autoridade divina, manda afastar de nós todos o mal, manda praticar a justiça. É já caminho para a caridade. Trata-se de não fazer o mal a ninguém por respeito a Deus. No Evangelho, Jesus já não fala da sua autoridade, mas da sua pessoa. Identifica-se com os pobres. Já não estamos diante da simples justiça. Estamos, sim, diante da caridade. Já não é suficiente não fazer o mal. É preciso fazer o bem. Não ser omisso diante das coisas. E mais ainda, ir ao encontro dos carentes, dos necessitados, dos pequenos.
os pecados de omissão também serão objeto de juízo. Hoje a Igreja faz memória às santas Perpétua e Felicidade. O que se sabe sobre as origens das duas é pouco. Sabe-se que uma era nobre e a outra escrava. Perpétua era nobre, da cidade de Cartago, no norte da África. Felicidade era escrava de Perpétua, também de Cartago. As duas tinham por volta de 20 anos e eram cristãs, numa região dominada pelo Império Romano em tempos de perseguição contra os cristãos. Perpétua era rica, de família tradicional e nobre. Seu pai era pagão. Quando da prisão, ela tinha apenas 22 anos e era mãe de um bebê recém-nascido. Felicidade, sua escrava, estava com 8 meses de gravidez. As duas foram presas no ano 203, por ordem do imperador romano Severo, pelo simples fato de serem cristãs. Severo, cujas origens familiares também estavam na África, tinha emitido um decreto de pena de morte aos cristãos. As duas sofreram as atrocidades da prisão unidas pela fé, em oração e dando força uma à outra. Temendo a pena de morte, Felicidade pedia diariamente a Deus que seu filho nascesse antes que ela fosse executada. Assim aconteceu. Embora tivesse um parto muito sofrido, seu filho nasceu livre. O filho de Santa Felicidade nasceu apenas 2 dias antes de seu martírio na arena. As santas Perpétua e Felicidade, senhora e escrava, mantinham-se firmes na oração e no sustento da fé, apoiadas por outros 6 cristãos que também estavam presos. Estes tornaram-se seus companheiros de vida, de morte e de testemunho para o mundo. Perpétua e Felicidade, mesmo demonstrando tanta fé, ainda não tinham sido batizadas. Por isso, receberam o batismo na prisão. Isso fortaleceu ainda mais a fé dessas duas santas. As santas Perpétua e Felicidade foram martirizadas no dia 7 de março de 203, tendo sido jogadas a touros selvagens. Essas duas santas morreram por causa da fé em Jesus Cristo. As duas foram canonizadas e se tornaram exemplo de fé e coragem, fazendo aumentar bastante o número de cristãos. Santas Perpétua e Felicidade, rogai por nós. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje, para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria, Santas Perpétua e Felicidade e todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Ó Deus, pelo vosso amor, as mártires Perpétua e Felicidade resistiram aos perseguidores e superaram as torturas do martírio. Concedei-nos por sua intercessão crescer constantemente em vossa caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.